Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Boa noite, Walter. Tudo ótimo. Melhor Graças, do que nunca. graças a Deus. E aí, me conta como você está se sentindo hoje? Cara, eu tô me sentindo muito bem. Parece que tirei um peso das costas, felicidade imensa compartilhada com a família aqui, com vocês aí da oficina. Agora só aguardando, né? Só aguardando para que tudo vá andando como tem que andar e ser chamado o quanto antes. Que bom isso. Muito bom ouvir isso. Mas conte aí, você passou onde, como? Eu passei para auditor fiscal do município de Lages, Santa Catarina. É uma cidade universitária, bem grandinha até ali para o estado de Santa Catarina. Um lugar que eu estava querendo muito passar ali. Eu já tinha feito outros concursos, né? Mas ali é um lugar que é próximo da família da minha esposa, que mora a família da minha esposa e a minha esposa, eles são de Vacaria, que é 1 hora ali de Lages. É uma cidade boa para morar, um salário muito bom. E então só alegria agora, né? Graças a Deus. E antes de Lages, você passou onde? Antes de Lages, eu tinha passado em Taquara, aqui no Rio Grande do Sul, que foi o que tirou o peso das minhas costas, né? Depois de tantas vezes que bateu na trave aí nos concursos para auditor que eu vinha fazendo. Perfeito. Quantos quilinhos você tirou das costas quando passou em Itaquara? Ah, 1 tonelada. Parece que o mundo ficou mais, tinha alguma coisa garantida, ficou mais fácil até de estudar, cara, ficou mais fácil. Pois é. Conta um pouquinho sobre o que você passou nesses últimos anos estudando. Cara, eu fiquei faz tempo já que eu estava estudando na batalha aí, eu fiz alguns concursos, tivemos alguns imprevistos aqui na família durante esses 4 anos aí de estudo. Eu peguei Covid, fiquei internado, fui para UTI, mas no fim deu tudo certo. Depois descobri que ia ter uma segunda bebê aqui em casa, eu já tinha um filho, veio outro. Eu me lembro até hoje, cara, a noite que a minha filha nasceu, eu tava, apesar do Jefferson ter me dito para eu relaxar e ficar tranquilo, quando ela e a minha esposa estavam dormindo no quarto, eu tava numa mesinha no canto estudando lei de execução fiscal, cara, para ver como eu tava meio neurótico até com as coisas. Mas foram algumas reprovações que me abalaram, assim, em algum sentido, porque eu vinha estudando bastante, eu sabia que eu estava bem preparado para as provas. Eu ouvia isso do Jefferson, ouvia isso de ti, parecia que na hora não deslanchava, na hora de botar em prática tudo aquilo que eu sabia, né? Mas acabei dando na trave em alguns concursos, outros eu passei e fiquei, mas não fiquei muito ali bem colocado, então talvez até seja chamado aí nos próximos tempos, aí, ano que vem, 2025, mas não é alguma coisa certa que nem esse de Lages, que eu fiquei empatado em primeiro lugar com uma outra menina, e daí nos critérios ali fiquei em segundo, mas são 2 vagas, então eu tô dentro, já fiquei sabendo até que o secretário da Fazenda lá do município pretende chamar 3 ou 4, então ano que vem eu tô mais do que garantido já. Foi uma batalha, cara. Foi uma batalha, mas que foi vencida, graças a Deus. Perfeito. E pode dar uma palavrinha sobre como a plataforma lhe ajudou? Quem me acompanhou inicialmente foi o Rodrigo Lara. Naquela época, eu estudava com ele pouco pela plataforma e um pouco eu só fazia minhas marcações no Excel. Daí a plataforma foi ficando melhor, foi desenvolvendo mais, foi tendo mais recursos e eu passei a utilizar só a plataforma da oficina. Muito boa a plataforma com os assuntos de cada matéria ali. Fica mais fácil de se achar, mais fácil de ver o que tu tá forte, quais são os assuntos que tu tá bem, e quais os assuntos que tu tem que dar uma atenção maior. E com os relatórios, então, semanais, cara, foi essencial, assim, para conseguir se organizar, e o acompanhamento também, essencial para o cara não se desmotivar, porque várias vezes, quem é concurseiro aí sabe que às vezes dá vontade de jogar toalha, né? Mas tem que continuar firme. E a plataforma ali, cada vez que tu botava e via o teu aproveitamento subindo, sendo o teu estudo e o teu conhecimento incrementando, dava esse gás assim para continuar lutando. Quais conselhos que você daria para quem está pensando em estudar para a área fiscal, ou qualquer área, né, na plataforma? Cara, um conselho é que eu Deixa acho que rapidinho, deixa eu refazer essa aqui, que essa ficou meio enrolada. Quais conselhos você daria a quem está iniciando a estudar para concursos públicos?
Primeiramente, não tentar fazer tudo sozinho. Não tenta criar tudo sozinho, sair do zero sozinho, porque eu acredito que até consiga. Tem casos de pessoas que conseguem, mas vai ser muito, muito, muito mais difícil. O acompanhamento para te dar as direções e os atalhos também é essencial. Então, eu acredito que isso é muito importante. Conversar principalmente com a família, porque sem o apoio da família é impossível fazer isso, cara. É impossível. É quase impossível, digamos, porque foram muitas horas de estudo, deixando de lado filho, esposa e tal, e se eles não souberem que tu tá fazendo aquilo por uma coisa maior, que vai vir depois, uma recompensa depois, né, fica complicado. É até difícil falar isso, mas o conselho, não se abalar com as primeiras reprovações, porque parece que isso aí é normal, né? Isso me abalou muito, assim, foi uma coisa que me incomodou muito, principalmente não no primeiro concurso que eu fiz, mas no segundo e no terceiro eu sabia que eu estava bem preparado, que eu tinha condições de passar e quando não vinham as aprovações eu botava em xeque se aquilo que eu estava fazendo era o certo e se realmente ia dar resultado para alguma coisa, sabe? Mas Certo. não tentar não se abalar e se precisar pedir ajuda, tive que dar o braço a torcer e pedir ajuda para um psiquiatra para me ajudar em algumas questões pessoais minhas, para desbloquear algumas coisas que eu precisava. E foi fundamental também, até porque eu conversava contigo e com o Jefferson, que antes da prova eu não conseguia dormir. Eu ia para a prova tendo dormido 1, 2 horas de noite, para encarar uma prova de 8 horas era complicado, né? Para ter tudo fresco na cabeça, estar tranquilo para resolver as questões. Então, se achar que é necessário, que busque isso também. Certo. E especificamente na plataforma, qual conselho você daria para alguém que já usa a plataforma que você acha interessante dar? Plataforma, cara, tem muita coisa ali na plataforma que eu gosto. Analisar o teu próprio desempenho nos gráficos, a tua evolução nas matérias. Não se preocupar. Hoje, depois de bastante tempo estudando, eu me dei conta que a qualidade é mais importante que a quantidade de horas estudadas e de exercícios feitos. Teve concurso que eu chegava a fazer 750, 800 questões quase, com aproveitamento bom antes de um concurso grande. E nesses últimos eu fiz bem menos, mas com mais atenção, dando mais importância no entendimento do que estava sendo perguntado, digamos assim, não ficar tanto no automático, sabe? Fazer um negócio com mais qualidade e sempre marcando ali o que está deficiente e o que está bom no teu conhecimento em cada matéria, porque ali a gente tem na plataforma a opção de marcar cada um dos assuntos que a gente está estudando e, inclusive, colocar observações ali sobre esse mesmo assunto. Até não é uma coisa que eu fazia tão comumente, fazer anotações ali, mas porque eu sou um cara mais do papel e dos polígrafos não digitais, mas impressos. Mas estando ali na plataforma e estando no papel, assim, para mim foi fundamental ver. Os flashcards também que são disponíveis ali. E uma coisa que foi muito importante para mim, cara, na plataforma da oficina, que eu não vi em nenhum outro lugar, são a parte das questões discursivas, que são importantíssimas para os concursos fiscais, né? Eu cheguei a fazer, cara, eu acho que eu fiz umas 50 discursivas, contando desde o início lá. E a evolução, assim, foi absurda. Eu me lembro até hoje que eu comentei com a minha esposa eu lembro da primeira discursiva que eu fiz na oficina. Eu tirei 9,98 e fiquei comemorando, cara, comemorando bastante, 9,98. Só que depois eu fui ver, era sobre 100 e não sobre 10. E daí eu vi o quanto que eu tinha que melhorar, cara. E daí, assim, ó, foi... Daí a segunda já foi para 40, depois 50, 60, e depois das outras não baixava de 80. Não baixava de 80. Tanto que eu fui bem nas provas discursivas que tiveram aí dos concursos que eu fiz. Tive um bom desempenho. Apesar de nas objetivas ter dado na trave, não consegui uma pontuação para ficar bem na frente, mas as discursivas são fundamentais, cara, a correção ali, o modo de operar ali das correções da oficina e os assuntos, as discursivas em si, eu acho muito importante. Foi um diferencial, principalmente também porque cada discursiva que tu faz, tu não esquece depois, né?
Tu não esquece aquele assunto para que vai cair com certeza numa prova objetiva e também ajuda muito, muito, muito mesmo. Certo. E na questão mais assim psicológica, o que é que você diz? A profecia que foi dita no primeiro dia que eu falei com você, parece que está se cumprindo. A profecia que eu disse, amigão, no dia que você passar para qualquer coisa, o peso sai das costas e você vai passar em tudo. Tá acontecendo exatamente o que tu me falasse, Walter, exatamente. Eu vinha fazendo concursos bons, assim, com uma boa pontuação e tal, mas errando umas questões bestas, assim, cara, de que eu, assim, ó, faltava uma concentração, batia um nervosismo, ficava atucanado. Eu já tenho 42 anos, isso vinha na minha cabeça, nossa, tô com 42, eu preciso passar logo, preciso passar logo. Vinha muito, muito peso de fora, digamos assim, que na verdade não existia. Na minha cabeça esse peso tava ali, sabe? Por isso que eu até falei que procurar a ajuda de alguém, caso ache necessário, mas eu tinha esse peso nas minhas costas que na verdade não existia. E quando a gente teve o primeiro encontro contigo, né, tu me falasse que a nossa situação sempre foi, cara, para não dizer igual, muitíssimo parecida, né? E tu sempre me dissesse, quando tu passar no primeiro, tu vai tirar um peso das costas e tu vai ver que tu vai passar nos outros. Então eu fiz um concurso aqui de Taquara para auditor fiscal também. Era um concurso razoável, assim, um salário razoável, é uma cidade perto aqui de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei em segundo lugar, cara. E quando eu vi aquilo em segundo lugar, nossa, saí em peso das costas, assim. Foi tipo alguma coisa dizendo assim, ó, tu é capaz, tu consegue, vamos lá que vai dar certo, sabe? Fiquei feliz e tudo, a minha esposa já ficou, não, tu vai pra lá todo dia e volta pra cá pra trabalhar e tal, quando te chamarem e tal. E eu disse pra ela, não, calma, que eu vou passar em Lages. Eu tenho certeza que eu vou passar em Lages agora. E algumas coisas também aconteceram, né? O concurso de Lages, nós estava lá para fazer a prova, foi suspenso pelas chuvas lá, a Defesa Civil cancelou. E no fim eu tive 3 semanas mais para estudar especificamente a legislação de lá, que eu errei uma questão só na prova, né, cara? Foi uma prova quase perfeita, e a questão ainda que eu errei, eu entrei com recurso e não aceitaram o meu recurso, mas até agora não me sai da cabeça que aquela questão está errada. Então eu estava muito bem preparado e tranquilo, cara, tranquilo. E uma das coisas que eu disse para minha esposa até, ela tá aqui do meu lado, esse concurso de Lages, ela foi comigo. E ela estava tucanada, achando que, eu vou desconcentrar ele e tal. Mas ela me deixou muito tranquilo, cara. Ela, do meu lado ali, uma pessoa importante para ti, estando do teu lado, ajuda bastante. Eu fui para a prova muito tranquilo, tanto que ela me largou no local da prova. E daí, quando eu pude ligar o celular, depois que eu saí da prova, eu liguei para ela. E quando ela me pegou, eu entrei no carro e disse, eu tenho quase certeza que eu tô entre os dois que vão entrar, as duas vagas, uma delas é minha, porque eu tinha, na minha cabeça, eu estava muito tranquilo, fiz a prova muito tranquila, e isso fez uma baita diferença, cara, tá com a cabeça fria para executar e botar em prática tudo que tu estudou é fundamental. E eu tenho, só para completar, Walter, eu tenho certeza, cara, que eu vou continuar estudando. Claro, tô diminuindo o ritmo agora, parece que eu ainda estou em ritmo de alegria e de festa aqui, mas eu pretendo continuar estudando e almejo aí um fisco maior ainda do que esse, no futuro próximo. Perfeito. E ia fazer essa pergunta a você, se você continuar estudando. Você já respondeu antes de eu perguntar. A próxima pergunta é a pergunta da lágrima. Quando você viu o seu nome na lista em segundo lugar, o que veio na sua cabeça? Cara, eu dei um grito aqui, comecei a comemorar e missão cumprida, consegui finalmente tal. E um alívio, cara, um alívio assim que minha família e eu, nós aqui de casa estamos encaminhados, assim, sabe? Tudo vai dar certo, consegui botar tudo no trilho certo e agora só tende a melhorar. Uma alegria imensa, imensa, imensa. E, cara, depois da alegria, eu até fiquei um pouco nervoso, comecei a olhar de novo se não tinha recurso, se alguém podia me passar, mas não, ninguém vai me passar. Eu lá e eu que vou entrar. Eu vou lhe contar uma coisa que você não sabe, mas até eu
Fiquei com os olhos marejados quando vi seu nome na lista. A emoção parecia que sido eu que tinha passado, entendeu? Eu vi, quando eu acordei, porque o sofrimento foi alegria e foi sofrimento ao mesmo tempo, né? Porque era para sair no dia 20, daí às 6 da tarde do dia 20 sai um comunicado que só vai sair no dia 21, daí no dia 21 só sai metade dos cargos, não sai os cargos de nível superior, porque deu um problema no sistema lá da banca, e foi sair só na quarta-feira de manhã, cara. Mas quando eu abri e vi ali, eu estava esperando até o primeiro lugar, mas eu fiquei muito feliz com o segundo, e eu fiz a mesma pontuação do primeiro, então eu me considero como primeiro também. Boa. Pois é, eu realmente fiquei de olho marejado quando eu vi, cara. Eu estava torcendo tanto que você desse certo com você. E assim, eles vão cortar isso, eu acredito, no vídeo. Mas, assim, eu me via, entendeu? Eu me vi em você. Na mesma situação, né? Me vi em você. E assim, eu comecei a estudar com quase 40 anos, cara. Comecei a estudar. Então, assim, é pesado. É pesado, cara. É pesado. Eu sei bem o que é que a gente passou, entendeu? É. E assim, para a gente fechar aqui, que eles vão fazer uma edição master, vão transformar isso aqui em 2 minutos. Resumidamente, você quer falar alguma coisa que você tenha em mente assim sobre a plataforma, ou para o pessoal que vai assistir, ou sobre os mentores, o que você quiser falar, pode resumir. Cara, o Oficina foi fundamental para mim, cara, para minha aprovação. Eu comecei a estudar num cursinho aqui de Porto Alegre, e daí o pessoal falava em mentoria, e para ser sincero, eu nem sabia o que era isso na época, cara. Sinceramente, tive um pouco de preconceito no início, assim, disse, eu não preciso de um orientador de monografia para eu estudar sozinho. Mas, cara, assim, ó, estudar para concurso hoje é um negócio que o cara tem que ser profissional. E se tu quer ser profissional, tu tem que estar cercado dos bons profissionais. E o Oficina tem os melhores, na minha opinião, assim, porque são auditores fiscais federais, estaduais, municipais, que têm os atalhos e sabem as dicas. E algumas vezes, cara, eu me lembrava das palestras do Jefferson, inúmeras coisas que tu me falasse, que ele falou, aconteceu na prova, te dá um branco, situações que são antecipadas por quem já passou por isso e facilita para quem ainda vai passar, né? Rapaz, muito obrigado. Muito obrigado. Extremamente importante, cara.